Amém? Tiago capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: devemos resistir às paixões. Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçai e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreeis e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habitas tem ciúme? Antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Amém? Glória a Deus. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Deus conhece a essência do teu pedido antes de você apresentá-lo à tua necessidade. Ele sabe o que te fez pedir o que tu está pedindo. E ele também sabe por que não está te dando o que tu está pedindo. Porque se tu pede mal, se ele te der o que tu pede mal, você usará mal. Certa vez, um pastor com ministério de maravilha estava orando por pessoas doentes, pessoas cegas, pessoas surdas, e Deus estava curando. E o povo ali clamando, pedindo para Deus curar, e Deus estava curando. E ele orou para um homem que estava cego, e quando ele orou, Deus não curou aquele homem. Orou pelo outro, Deus foi curando o outro, curou aquele outro, foi curando a outra pessoa. Mas aquele homem, ele voltou novamente para orar por ele e Deus não curou. E ele continuou orando por pessoas aleijadas, pessoas coxas, e Deus foi curando. E ele voltava para orar pelo aquele homem que estava cego, se humilhou diante de Deus, suplicou a Deus e Deus curou o homem. Primeira coisa que o homem falou quando se viu curado da cegueira: agora que eu posso enxergar, vou me vingar dos meus inimigos. Aí o Espírito de Deus falou para ele: é por isso que eu não queria curar ele. Mas o servo de Deus se humilhou. A Bíblia diz que Deus não nega bem algum aqueles que o amam, que andam na retidão da sua palavra. Então pediu e não recebeu, porque tu está pedindo mal. Tem pessoas que pedem para um simples exibicionismo, para que o teu vizinho, o teu colega, seja lá quem for, o teu parente, veja que você tem. Tem outros que pedem para servir a obra de Deus. Esse pede bem. Senhor, tudo que chegar às minhas mãos é para o teu serviço. Conheci um rapaz que ele pegava as pessoas, levava de carro para um lugar, levava a pessoa para outro lugar, e uma vez ele me trazendo um lugar, eu falei assim: me deixa aqui embaixo, no bairro, tá bom, pode me deixar aqui. Ele falou: não, vou te levar lá. Não, me deixa aqui, daqui já dá para mim ir, tá perto, não precisa, não, vou te levar lá, quem vai subir não sou eu. Ele ainda brincou assim: é o carro. Não, pá. Aí no carro dele estava atrás: a serviço do Rei Jesus. Eu falei: realmente, pessoa que quer servir aos propósitos de Deus, Deus se agrada em conceder o que pede. Aí, Tiago escreve dizendo: adúlteros e adúlteras. O que significa a palavra adulterar? Adulterar significa deixar o que é verdadeiro e ir diante do falso. É só isso. É simplesmente isso. Adulterar, deixar o que é verdadeiro
e se aliançar, ir atrás do que é falso. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade para Deus? O que é o mundo que Tiago está dizendo? Mundo não é as plantas, os animais, as cachoeiras. Não é esse o contexto de mundo que está sendo dito aqui. O mundo que ele está dizendo é um reino maligno, espiritual, que está nessa terra, que está sobre o domínio de Satanás. Esse é o mundo. O que faz parte do mundo? O que faz parte do mundo é tudo aquilo que é inimizade contra a palavra de Deus. Tanto é que ele diz, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade para Deus? E adulterar é deixar o verdadeiro e ir atrás do falso? Quantas vezes nós, se não vigiarmos, talvez você que esteja ouvindo se encontre numa situação assim, mas é tempo de você se voltar para Deus, se humilhar, que Ele é poderoso para te perdoar e te tirar do jugo que tu está vivendo, do fardo que tu está levando. Quantas vezes nós, se não vigiarmos, nos colocamos em adultério em relação a Deus? Uma mentira faz você adulterar, porque mentira faz parte do mundo, não faz parte do reino de Deus. A prostituição faz parte do mundo, não faz parte do reino de Deus. O roubo faz parte do mundo, não faz parte do reino de Deus. Desejar mal ao próximo faz parte do mundo, não faz parte do reino de Deus, que diz que tu tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, as nossas práticas revelam por que ou como ou de que maneira está a nossa vida. Tem pessoas que dizem assim, eu já ouvi, eu estou indo à igreja, nada está mudando, continua tudo a mesma coisa. Por quê? A pessoa está indo à igreja, se referindo às quatro paredes do templo. A pessoa não se tornou igreja, que é totalmente diferente. Porque Deus habita dentro do homem e da mulher que confessa o seu senhorio e que se arrepende dos seus pecados. É dentro desses que Deus habita. Deus não habita dentro das paredes. Se nós nos retirarmos de dentro do meio das quatro paredes e formos para o outro lado, o Espírito Santo vai estar lá com a gente. Se a gente se retirar desse lado e for para a rua, o Espírito Santo vai estar lá com a gente. Se nós formos daqui para o Japão, o Espírito Santo vai estar lá com a gente. O Espírito Santo está aonde a palavra dele está. E a palavra dele não está nas paredes. A palavra dele está dentro do homem e da mulher, que armazena no bom depósito do Espírito Santo, que é o seu Espírito. E por que muitas pessoas veem a sua vida embolada? Porque estão em adultério diante de Deus. Estão praticando coisas falsas, dizendo que estão servindo ao Deus da verdade, ao Pai das luzes, ao Senhor dos senhores. Não. As coisas do mundo te põem como inimigo de Deus. Não adianta você dizer que está no reino de Deus, se as tuas práticas não são práticas de acordo com o reino de Deus. Inútil vai ser você levantar, inútil vai ser você comer, beber, inútil vai ser o trabalho da tua mão, tu vai juntar dinheiro como num saco furado, porque o que tu vive não condiz com o que tu fala. É por isso que as pessoas não entendem. Eu estou há 10 anos na igreja, não vi nenhuma mudança, estou há 15 anos. Mudança só acontece quando você se converte. Converter significa mudar de rumo, mudar de direção, mudar de atitude. Essa é a conversão. É possível uma pessoa estar tantos anos dentro de uma igreja e ainda não ter se convertido? Infelizmente, é possível. Por quê? Primeira coisa que você precisa fazer para que haja uma mudança radical na tua vida, ter uma radical atitude. Se tu não tiver uma atitude muito séria, não haverá mudança. Cada um serve a Deus do seu jeito. Não existe o meu nem o teu jeito de servir a Deus. Existe uma regra chamada Bíblia. Se serve a Deus pela Bíblia, não pelo jeito. Viu como é que a pessoa ainda não se converteu?
Ninguém serve a Deus da maneira que pensa que pode servir. Servimos a Deus pelo que a Bíblia diz. E tem pessoas que estão dentro do templo não servindo a Deus, querendo se servir de Deus. A pessoa só conversa com você dizendo que pediu a Deus. Nunca para conversar contigo dizendo, eu ofereci para Deus. Já ouviu isso? Já ouviu alguém te dizendo, estou correndo, vou à igreja, por quê? Eu não posso deixar de ir, porque eu quero fazer uma oferta a Deus. Quero ofertar a minha vida no altar, quero entregar a Ele meu filho, quero entregar a Ele a minha filha, quero colocar o meu casamento nas mãos de Deus, quero colocar a minha saúde, quero colocar a minha vida no altar, me derramar. Já viu alguém dizer assim? Mas as pessoas te dizem, não vou lá porque eu estou precisando. Precisando de quê? Precisando pedir. É, porque a coisa está feia, o diabo está furioso, outra coisa, o diabo não está furioso com quem está no domínio dele, ele só está furioso com quem está fora do domínio dele. Aí tu vê pessoas inocentes na rua, né? Prefiro dizer assim, inocente. O diabo está furioso comigo, a pessoa não é crente, vai à igreja quando cisma, leva uma vida totalmente de acordo com o mundo, que é inimizade para Deus, e diz que o diabo está furioso com ela. Ele não está furioso contigo. Ele é teu amigo, porque a amizade com o mundo faz com que você seja amigo de Satanás. E um recadinho para você que ainda não sabe, Satanás também mata os seus amigos depois que ele cansa de usar. Então, Tiago diz, ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito, com letra maiúscula, é o Espírito Santo, que em vós habitas, tem ciúme. Veja bem, é sempre bom lembrar que o ciúme que o Espírito Santo tem em relação a gente, não é o mesmo ciúme que o marido tem da mulher, que a mulher tem do marido. Não é esse ciúme carnal, não é esse ciúme banal. O ciúme que o Espírito Santo tem da gente é um ciúme de proprietário. Nós somos propriedade do Espírito Santo de Deus. Nós quem? Nós que amamos a palavra, que guardamos a palavra, que vivemos pela palavra, que nos santificamos na palavra, que rejeitamos as coisas do mundo, que não somos amigos do mundo, somos amigos de Deus, praticamos o que é de Deus. Esses, o Espírito Santo tem ciúme. Que ciúme? Ele não quer que nenhum mal chegue até você, porque tu é propriedade dele. Ele não quer que praga alguma chegue na tua vida, porque tu é propriedade dele. Aquele que se levantar contra você, se levantou contra ele. E quem vai poder resistir se o Espírito Santo investir no negócio? Não é à toa que a Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Então é esse ciúme. Se alguém falar contra você, blasfemar contra você, está falando contra ele. Se alguém tentar julgar você, ele vai se levantar e ele vai julgar. É esse ciúme. Ciúme de propriedade. Ciúme de uma amizade íntima. Ciúme que nós somos dele e ele é nosso. Nós vivemos por ele e ele habita em nós. Esse é o ciúme que Tiago está se referindo aqui. Aí ele continua dizendo, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Meu amigo, aí está um grande mistério da libertação. O que é sujeitar a Deus? O que é viver uma vida com Deus? Sabe quando é que você começa a se sujeitar a Deus? Quando você começa a rejeitar o mundo. Lembrando mais uma vez que mundo são as práticas diabólicas que estão aí na sociedade. Não é as plantas, os animais, as pessoas, os rios, as cachoeiras, as montanhas. É as práticas malignas que estão roubando, matando e destruindo a vida das pessoas que Satanás está usando como ferramenta. Essas coisas, quando você começa a andar contrário a elas e observando a palavra de Deus e praticando, aí você está rejeitando as coisas do mundo e você está se sujeitando a Deus.
Você está se sujeitando a Deus. Lembra do jovem rico quando chegou para Jesus? Bom mestre, o que tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Por que me chamas bom? Disse Jesus. Bom é um só, que é Deus. Tens guardado os mandamentos? Tenho, Senhor. Tenho observado desde a minha mocidade. E Jesus não disse que ele estava mentindo, porque ele estava mesmo. Ele estava se sujeitando a Deus. Mas faltava uma coisa para ele se tornar amigo de Deus. Examina a tua vida. Olha para as tuas práticas, para o teu dia a dia. Olha para o teu cotidiano. Vê a tua conduta. Vê se tem coisas na tua vida que estão te colocando como inimigos de Deus. Depois de tanto tempo na igreja, você está descobrindo isso agora. Glória a Deus, porque não é tarde. Aí aonde você está, Deus pode te alcançar e tornar tudo novo e dizer para você, agora sim, você está como eu desejo que você esteja. Examina, olha para a tua vida. Só faltava uma coisa para aquele jovem rico estar numa condição perfeita, andando pela palavra. Pega todos os teus bens, vende e reparte entre os pobres, e segue-me, e terás um tesouro no céu. Aí a Bíblia diz que ele olhou para os bens que ele tinha, viu que era muita coisa que ele possuía, abandonou Jesus, virou as costas para Jesus. Os bens que ele tinha, fazia parte do reino de Deus, ou fazia parte das coisas do mundo? Então, ele andou tanto tempo guardando os mandamentos, e quando esteve perto de ter uma vida com Deus, uma vida que ele ainda não tinha experimentado, ele se tornou inimigo de Deus, porque ele preferiu as riquezas do que a Jesus. Ele preferiu as coisas momentâneas que o diabo oferece do que as coisas eternas que Jesus nos propõe. Quais são as propostas que você está aceitando na tua vida? Propostas de Deus ou propostas do diabo? Ofertas de Deus ou ofertas do diabo? O diabo também faz suas ofertas. Ele te oferece mulher, ele oferece para a mulher homem, ele oferece agora essa prostituição de homossexualismo que está aí na sociedade, que os governos querem botar goela abaixo do povo, de que é algo normal. Não é algo normal e nunca será. A Bíblia diz em Levíticos, homem não se deitará com homem, mulher não se deitará com mulher, homem não se deitará com animal, mulher não se deitará com animal, porque abominação é aos olhos do Senhor teu Deus. Amamos a vida, não amamos as práticas erradas. Aí talvez alguém que esteja escutando essa mensagem que você presenteou, mas isso é preconceito. Então vou te explicar o que significa a palavra preconceito. É você ter um conceito anterior ao conceito que está apresentado. Então nós temos um pré-conceito. O nosso conceito anterior a esse que está aí é a Bíblia. A Bíblia é o nosso conceito de vida. E o que a Bíblia abomina, a gente abomina. O que a Bíblia concorda, a gente concorda. O que a Bíblia despreza, a gente despreza. O que a Bíblia ama, a gente ama. Somos servos de Jesus Cristo, o Deus da Bíblia, o Deus da verdade. Que isso fique bem claro e não reste nenhuma dúvida. Porque está escrito em Apocalipse que os efeminados não entrarão no reino dos céus. Está claro. Doa em quem doer. A nossa regra é a Bíblia. Somos obedientes. Não desrespeitamos leis, nem desrespeitamos ninguém. Até o dia, o ponto, a hora, o momento em que essas leis queiram se deparar com a lei soberana que rege a nossa vida, que é a palavra de Deus. Aí nós temos que fazer uma escolha. Ou a lei dos homens, ou a lei de Deus. E eu não preciso nem te dizer o que eu já escolhi, mas eu vou te dizer para você que não me conhece. A lei de Deus, ela sempre estará em primeiro lugar na minha vida. Eu não troco ela por oferta nem por ninguém. Nem que a minha cabeça tenha que parar numa bandeja, como parou a de João Batista. Mas verdade é verdade, mentira é mentira. O que é do diabo, o que é de Deus é de Deus. Disse Jesus, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por isso Apocalipse diz,
O que é santo, santifique-se mais ainda. O que é sujo, suje-se ainda mais. E a sujeira, ela quer te mostrar uma aparência de normalidade, mas não pode ser normal o que Deus abomina. Deus não abomina o homem e a mulher, ele abomina as práticas pecaminosas do homem e da mulher. Fica claro que somos miseráveis pecadores, como eles são, e Deus nos amou, também ama eles, e como nos resgatou, pode resgatar a eles. Então, chegai-vos a Deus, diz Tiago, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. O que é purificar o coração? Nosso coração é purificado pela lavagem da água da verdade, que é a palavra de Deus. Jesus disse, a minha palavra é espírito e vida. Quando a palavra de Deus, ela enche o nosso coração, ela vai nos purificando. O que é purificar? É tornar limpo aquilo que estava contaminado. Então nós que estávamos contaminados nos delitos e pecados que vivíamos, porque aquele que disser que não tem pecado, escreve João, é mentiroso. Nós somos pecadores, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para nós. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nosso coração foi purificado pela lavagem da palavra, limpo. Como Salmo 15 diz, quem entrará nos teus tabernáculos, nos teus atos, o que for limpo de mão e puro de coração. Então o coração purificado, transformado, faz com que você rejeite as coisas do mundo, que são inimizades para com Deus, e faz com que você cada dia mais, na cara de quem quer que seja, dê testemunho da santa palavra de Deus. Doa quem doer, agrade quem agrade ou desagrade a quem desagradar. O importante é que o nosso mestre, o nosso Jesus, esteja contente com a gente. E quando é que Jesus vai estar contente com a gente? Quando a gente obedecer a Ele, não amando a nossa própria vida, porque Ele disse, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por amor a mim e do Evangelho, achá-la-á. E como tem gente querendo salvar coisas tão pequenas, se tem pessoas querendo salvar coisas tão pequenas, imagina a vida, que é uma coisa gloriosa que Deus deu. Tem gente que não abre a boca porque quer salvar o emprego. Tem outros que não abrem a boca porque quer salvar a amizade. Outros não falam a verdade porque quer salvar um casamento, quer salvar uma consideração humana de um vizinho, quer salvar algum benefício com um político. Então a pessoa se acovarda. Se estão querendo salvar coisas tão pequenas, imagina quando chegar a hora da pessoa ter que pôr a própria vida. Aí vai mostrar os covardes que são. E os covardes, diz também Apocalipse, não entrarão no reino dos céus. Não entrarão. Então, não leve uma vida em adultério. Não estou falando do relacionamento de homem e mulher, que também é um adultério, um relacionamento ilícito. Não, não é esse. Mas é um adultério de largar a verdade e viver com a mentira. Largar as coisas santas de Deus e praticar as coisas do mundo. Isso é o adultério que a Bíblia está se referindo. É isso que Tiago está falando. Tem gente que adultera em coisas tão pequenas e simples. Quer ver? Tocou o telefone. Fulano está aí? A pessoa está do teu lado. Ó, diz que eu não estou. Não está não. Ah, tá, obrigado. Pronto, acabou de adulterar. Mentiroso. E a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, acabou de ser servo do diabo. E de noite pega a Bíblia na mão e pensa que está indo para a igreja adorar a Deus. Deus não recebe adoração de quem se põe inimigo à sua palavra. Tem que primeiro se consertar, se consagrar, para depois oferecer no altar a tua oferta. Deus não aceita ser servido de qualquer maneira, porque Ele não é mais um, nem é qualquer Deus. Ele é o único, santo e verdadeiro Deus. Fulano, isso assim, assim? Não, não tenho. Ai,
pensou que com uma mentirinha ia se livrar de um transtorno, você acabou de abrir um precipício diante dos teus pés e está mergulhando nele. Nunca a mentira vai ser uma saída para a tua vida, ela sempre vai ser um caixão fechado com teu corpo dentro, tanto espiritual como em muitos casos até físico. Então, ame a verdade, viva pela verdade, se conserte com Deus, consagra a tua vida no altar, rejeite o que Deus manda você rejeitar e ame a palavra de Deus que é vida e te dará vida com abundância. E que o Espírito Santo, pela sua bendita e santa palavra, que nos tem dado e tem feito honrar, a Ele seja toda a glória, porque sem Ele jamais me cansarei de dizer, nada poderei fazer. A Ele seja toda a glória por tudo que nos tem feito e que essa palavra te alcance aonde você estiver e que haja ainda tempo de você fazer uma oração e ter uma real vida com Deus. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.